Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Como você está? Mais um vídeo aqui no canal Direcione-se a Jesus. E o vídeo de hoje eu quero te perguntar: o evangelho que você prega é poder de Deus ou informação histórica? Essa pergunta é uma pergunta muito séria, muito séria. E se tratando do evangelho, se tratando de pregação do evangelho, essa pergunta talvez seja a mais séria que existe. Porque nós vemos nos dias de hoje, é muito, mas muito comum, as pessoas pregando um evangelho teórico, um evangelho que não tem muito efeito. Sabe, se tem algo no meu coração eu nunca aceitei, foi viver o evangelho como se fosse uma filosofia. Como se fosse só historinha ou se fosse questão da minha fé. Ah, eu acredito em alguma coisa aqui, eu vou levar a vida dessa forma. Não, ou é ou não é. Ou é verdade ou não é. E eu provei e eu vi. Querido, eu quero te perguntar hoje, você provou e viu? Você provou e viu o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto Jesus ele pode transformar vidas, o quanto a palavra que está escrita ali é verdade? Porque não é só eu te falar ou qualquer pessoa pregar para você que você tem que engolir e falar, não, entendi, legal, vou levar isso para minha vida. Não, absolutamente não. Essa não pode ser a sua vida, cara. Você não pode simplesmente engolir vários argumentos, você não pode simplesmente engolir as coisas porque é a tradição da sua família, por exemplo. Você não pode engolir porque, eu cresci na igreja e tal, e eu escolhi alguma coisa para acreditar também. Depois de mais velho, a minha vida estava difícil, eu fui na igreja, eu tive um alívio, e agora é isso que eu carrego para minha vida. Não, querido. O evangelho ou é verdade ou não é. E você vai entender isso o dia que você experimentar, o dia que você viver as coisas que Deus tem para sua vida, o dia que você viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sabe, eu digo para as pessoas que até aqui o que me ajudou a permanecer foi as minhas experiências com o Senhor, as minhas experiências com Deus. Isso é o que nos faz evidenciar que as coisas que está escrito na palavra, as coisas que têm sido pregadas, têm sido trazidas durante anos e anos, é verdade. Não é só porque virou uma tradição que, é verdade. Não é por muito falar que se torna verdade. Não é porque alguém que parece bonzinho, de bom coração, está ali pregando que parece verdade. Não, você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Mas vamos lá para onde de fato eu quero chegar. Quero de fato que você entenda que o evangelho que você prega não pode ser só de informações. Você não pode pegar só informações e ficar passando para as pessoas. Em Atos 1, em Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder. Poder. Jesus deu poder para os discípulos. A partir do momento que Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é que ao pregar as boas notícias de Deus, precisa haver poder. O poder de Deus precisa manifestar. Não adianta você querer pregar um evangelho onde não tem poder. É poder de Deus, nós estamos falando de Deus. Então não tente convencer as pessoas. Sabe, existe em alguns momentos, a gente sabe, todo cristão sabe disso, que muitos confrontam a nossa fé. E aí, você vai fazer o quê, cara? Só vai ficar falando, só vai ficar debatendo com ele, dizendo para ele é verdade, e tentando convencer ele. Primeiro que quem convence é o Espírito que está sobre nós. É o Espírito que está dentro de nós, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não é as nossas palavras. A começar daí. Mas ao pregarmos o Evangelho, ao pregarmos o Reino de Deus, ao embaixarmos o Reino de Deus aqui na Terra, nós precisamos trazer os céus para a Terra. Sabe, isso parece para você talvez muito estranho, muito esquisito ou muito
espiritualista demais. E se você acha isso, é porque de fato você não entendeu o que é o Evangelho. Talvez o que você precisa é aumentar as suas orações, é aumentar o seu relacionamento com Deus, para que você entenda cada vez mais que o Evangelho não é só falar da Bíblia. O Evangelho não é isso, cara. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, para viver o Evangelho, você precisa manifestar o poder de Deus na vida dessas pessoas que você está pregando o Evangelho. Sabe, eu vi pessoas transformadas, sabe, eu mesmo fui curado através do poder de Deus sobre a minha vida. Eu vi pessoas sendo curadas, eu sei de pessoas que foram curadas, pessoas que curaram, sabe, eu já orei para pessoas que foram libertas, que foram tocadas pelo Espírito Santo e coisa que muitos acham por aí, e de fato tem mesmo, muitos usurpando de hipnose para pregar o Evangelho. Não, nós como cristãos, nós precisamos mostrar que é verdade, cara. Não é o que muitos estão fazendo por aí, usando o Evangelho, usando de algumas habilidades para ganhar dinheiro em cima das pessoas, de usurpar da fé alheia, sabe? Não, nós precisamos mostrar que o Evangelho é poder de Deus. Querido, na hora quando você for pregar, pregue as boas novas do Senhor, mas não deixe de manifestar o poder de Deus. Não adianta você debater com alguém os princípios do Senhor, o que é verdade, o que não é, o que é lícito, o que não é, o que é puro, o que não é, o que ainda vale hoje, o que não vale, sabe? E talvez você debate tantas questões políticas também, querido, sem o poder do Espírito Santo. Que adianta você ficar debatendo teorias, teologias, se você não está nem manifestando o poder de Deus, que é o princípio de se viver e pregar o Evangelho. Querido, eu quero te levar à reflexão hoje. O Evangelho que você prega é poder de Deus ou é só informação teórica, histórica? Você não pode simplesmente, na hora de pregar o Evangelho, talvez você quer, sei lá, dar aula para alguém e você quer pregar toda a história da Bíblia, a história do homem com Deus, a história, né, a nossa história com Deus, mas quando Jesus desceu para pregar o Evangelho, Jesus não desceu para contar a história de quando Deus sonhou com a gente, de quando Deus ele resolveu trazer o Evangelho, quando Deus resolveu fazer o nosso umbigo, quando Deus resolveu fazer nossos cabelos. Não, querido, Jesus chegou manifestando o poder de Deus. Jesus chegou falando, é chegado o reino de Deus. Seja liberto em nome de Jesus, demônio sai dele, seja curado. Jesus ele chegou manifestando o poder de Deus. E você, querido, até quando você vai ficar nessa de achar que o Evangelho é só ficar falando da Bíblia? O Evangelho é poder de Deus, querido. Então, nas suas orações, busque o poder de Deus dentro do seu coração. Deseje o poder de Deus. Clame pelo poder de Deus. Clame pelo poder que vem do reino. Deus ele te capacita para pregar o Evangelho. Mas não um evangelho teórico, mas um evangelho cheio de poder. Então, viva o poder de Deus. Querido, seja cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, falou!